A terra, ela é nossa, ela é um bem comum para todos nós. A terra não tem que ser vendida. Nós viemos para cá para partilhá-la. E por que o homem se apossa e vende? E muitas das vezes, muito injusto, né? Porque você compra um espaço e paga por ele a vida inteira. Eu não ia morar na Vila Autódromo. Na verdade, eu tinha me preparado para ir morar em outra comunidade, só que não deu certo. E um dia a gente já tinha vendido a casa e não tinha para onde ir, tinha que arrumar um espaço. E meu esposo, olhando assim o anúncio de jornal, viu o anúncio da Vila Autódromo, que era um terreno que era legalizado. Eu não conhecia o que era legalização e nem ele também. Na época eu tinha 27 anos e ele 28, nós somos quase da mesma idade. E aí aí ele foi conhecer primeiro. E chegou lá, ficou encantado com o espaço. Era um terreno de 300 metros quadrados, com uma meia água. Meia água é uma casinha pequena, mas que dava para a gente morar e depois ia aumentando. Ele voltou encantado, é ótimo o espaço. E aí nós fomos conhecer e tal, ficamos encantados e compramos. Eu e minha sogra compramos juntas. Vendemos as 2 casas da Rocinha, dos 2 cubículos da Rocinha e compramos o espaço lá. E, para nossa surpresa, com 3 meses, descobrimos que era posse e que aquela comunidade já estava sendo ameaçada de remoção. Que, na verdade, o documento que ele dizia era uma concessão de uso por 39 anos. E aí já tinham tentado tirar essa comunidade em 92. Nós ficamos apavorados e ficamos, o que é que vamos fazer? Mas a gente pensamos, vamos vender? Mas vamos vender como? Ninguém vai querer comprar uma coisa que se está sendo ameaçada, né? Ser tirada, não tinha como. E nós também chegamos no consenso que nós não poderíamos fazer o mesmo que fizeram com nós, nos enganar, porque na verdade eu me senti enganada pela pessoa que me vendeu. Falei, não, entregamos na mão do dono do mundo, que é ele que manda em tudo. Falamos, seja o que Deus quiser. Se eles tiverem que tirar, uma coisa eu tinha certeza, eles não podiam me colocar na rua. Eles tinham que me dar uma outra casa. E aí nós fomos construindo nossas vidas, ficamos 2 anos naquele parado. E depois resolvemos, vamos fazer obra e fomos aumentando. Eu construí a minha casa de 125 metros quadrados, uma casa maravilhosa. Já tinha tinha banana já, quando eu cheguei, um pé de goiaba, aí eu plantei pé de abacate, acerola, manga, enfim. E nós dizíamos sempre que tínhamos um pequeno pomar na nossa casa, uma casa sonhada, planejada, do nosso jeito, simples, né, mas muito aconchegante, onde eu era muito feliz. Enfim, e aí, mas sempre com a ameaça de remoção. Todo ano diziam que ia tirar a Vila Autódromo. E eu não fazia parte da associação, nunca fiz. Eu era só uma moradora, trabalhava, tinha meu cotidiano, nunca tomei parte da luta num todo. Eu ia nas reuniões, nas assembleias, ficava atenta, mas não participava da associação de moradores. E todos os presidentes que passaram naquela comunidade lutaram para que aquela comunidade fosse urbanizada, foram buscando, então, ser articulado super bem. Nós sempre tivemos a Defensoria Pública, o Núcleo de Terra, a nosso favor, conosco, os advogados nos auxiliando, nos orientando. Eles buscaram a Pastoral de Favela, também sempre atuou junto conosco. Os movimentos sociais, eles sempre foram muito bem engajados, por isso que eu estou aqui hoje, honrando a luta de muitos. Tudo que eles puderam usar contra a comunidade, usaram, que a gente era invasor, que a gente era isso, enfim. Nessa luta toda, nós conseguimos, em 97, a segunda concessão de uso nossa, que valia por 99 anos, podendo ser prolongada por mais 99. E em 2005, nessa luta, a associação conseguiu, junto com o Conselho Popular da época, tudo, que aquela área era de especial de interesse social, para fins de moradia popular. Então, nós conseguimos ficar, então, assim, bem firme, bem legalizado aos olhos do homem, né? Mesmo assim, não valeu muito. Em 2010, como eu estava falando, o prefeito Eduardo Paes chama o seu Altair
e faz uma fala tal, e o seu Altair insiste, porque o seu Altair trabalhava com obra, a gente sabia que podia ser urbanizado, a nossa comunidade eram, acho que, se eu não me engano, eram 13 ruas, não tinha mais viela, não tinha beco, era rua mesmo, organizada pelos moradores, era toda fechada com árvores, tanto do lado do autódromo como do lado do Rio Centro. Era uma comunidade tão escondidinha que você nem diria que tinha gente ali. Então, e assim, a gente é sempre muito ordeiro, muito pacífico, não tinha tráfico, não tinha milícia, não tinha nada. Eu costumo dizer que a gente morava no paraíso, né? Um local onde parecia uma cidade do interior, bem nordeste, bem calminha, bem tranquila. E isso era maravilhoso. E era uma grande família. Nós éramos mais ou menos 700 famílias, éramos 350 lotes, e bem organizado, mas essa organização era toda feita pelos moradores. O poder público nunca entrou lá. E não foi falta da gente pedir, cobrar que eles entrassem para urbanizar, porque seria muito fácil urbanizar a Vila Autódromo. Aí o prefeito desafia o nosso presidente, dizendo se ele conseguisse comprovar, mostrar, documentar que tinha condições de urbanizar a vila, que ele urbanizaria. E aí o seu Altair, a dona Jane, a Inalva, que eram as pessoas que estavam à frente, foram atrás de duas universidades e conseguiu que a UFRJ e a UF parceria para fazer um plano popular. E esse plano popular foi maravilhoso e isso foi muito importante para a comunidade, mesmo eles não usando esse plano para urbanizar a vila, mas ele se tornou ferramenta de luta para nós, que foi uma coisa maravilhosa. Sem contar com a experiência da gente que, assim, morador de comunidade, de favela, ter uma noção do que era fazer um plano popular junto. E foi literalmente, assim, construído no coletivo. As duas universidades, a professora Regina Bernstein e o Carlos Weiner, com seus alunos, né, os dois grupos se uniram e foi maravilhoso, gente. Nós conseguimos fazer um plano que dava toda a estrutura para a gente ficar naquela comunidade muito bem e super barato. Toda a comunidade ficando, nós conseguiríamos urbanizar a vila por 13 milhões e 800. E isso em 2013. E esse plano fica pronto, nós levamos para... Ele levou para o prefeito, enfim, mas nada foi feito. E quando foi em 2013, aí começa a remoção. Em 2013, o prefeito torna a chamar a comunidade, depois daquelas belíssimas atitudes que nós tivemos de ir para a rua, né, aquelas manifestações que foram maravilhosas, chama para fazer uma fala que tinha errado conosco, aquela coisa toda, e que queria consertar, que ia urbanizar a vila. Só que ele, na verdade, era uma grande mentira, ele não queria urbanizar a vila. Ele fez uma reunião e nessa reunião eu já começo a participar. Aí eu já começo a entrar nessa história da vila, da resistência. Eu começo, porque o plano fez a gente abrir um outro horizonte, fez a gente descobrir que nós tínhamos capacidade de continuar permanecendo naquela comunidade. E isso foi mudando muito a cabeça dos moradores, se conscientizando da importância de resistir e de permanecer ali. Essa reunião, ele fez uma reunião primeiro com alguns membros da comunidade, com o presidente e alguns moradores. O presidente fez questão de levar alguns moradores que participaram do plano e as pessoas que fizeram o plano, né, os nossos técnicos. E aí fizemos uma reunião, ele disse que ia urbanizar tal. Beleza, vamos fazer, ele sugeriu, o prefeito sugere, de fazer mais 3 reuniões sem ele, a quarta seria com ele, 4 reunião, 3 com só nós e o pessoal para discutir como ia ser a urbanização junto com o pessoal dele. Claro que ele não queria que o nosso pessoal tomasse a frente da urbanização, porque ele também não ia urbanizar nada, na verdade era uma grande mentira. E aí ele faz essas reuniões. Na primeira reunião com ele nos disse que ia urbanizar, mas que ia precisar da frente da comunidade, que no nosso entendimento era umas 7 casas só, e da faixa marginal da lagoa, que seria umas 100 casas mais ou menos, digamos assim, umas 100 casas. Mas na verdade não era bem isso. Na segunda reunião, ele já nos mostra um croquis totalmente diferente, um falso plano que não tinha nada a ver, tirava quase toda a comunidade.
E aí a gente ficamos discutindo, brigando, enfim, não chegamos a nenhum acordo. Tivemos mais 3 reuniões sem ele e não conseguimos entrar num acordo porque não tinha como urbanizar aquilo. Tiraria quase todas as casas, ia ficar no que ele nos mostrou, ficaria 2 ruas mais ou menos. E aí nessa discussão toda, quando ele volta, ele diz que, já que não entramos em um acordo, que ele queria conversar diretamente com toda a comunidade. E aí marca uma reunião para falar com toda a comunidade. E na verdade essa reunião já aconteceu no dia 8 de outubro de 2013, no Rio Centro. Essa reunião ele já começa a rachar a comunidade, dividir. Convida a metade da comunidade e a outra metade não. Como é que você vai falar com a comunidade dividida? Não dá. Então, nesse dia já foi um grande dia, assim, difícil. Porque muita discussão, muita briga, todo mundo queria entrar no Rio Centro para participar da reunião. Enfim, e quando nós chegamos, quando conseguimos entrar todos, e ele começa a falar, ele nos mostra o projeto do Parque Carioca, né, que é feito pela Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, para as famílias que querem ir. E foi muita discussão, muita gente queria. Só que nessa reunião a gente consegue já descobrir um erro. Já tinha mais ou menos umas 150 famílias trabalhadas para ir para lá, porque ele colocou uma pessoa dele dentro da comunidade, ele conseguiu uma moradora, né, que conhecia uma outra pessoa, enfim. Eles começaram a fazer a cabeça das famílias, principalmente aquelas famílias que moravam numa área mais precária, que tinha mais dificuldade, que ainda tinha alguns barracos, enfim. Aquelas famílias, quando ele já sentou elas todas na frente da sala, era um auditório enorme, muito grande, e ali ele já começa a botar aquelas famílias para falar, dizendo que queria ir para o Parque Carioca, que lá era maravilhoso. Ele vendeu um peixe enorme, lindo, maravilhoso, espaço, tudo muito bom. Eles iam morar com dignidade, enfim. Ele fez 3 ofertas, digamos assim. Quem quisesse ir para o Parque Carioca ia para o parque, quem quisesse ficar, ficaria, e quem quisesse indenização, receberia indenização. E aí já saímos de lá totalmente divididos, vocês não têm noção como é difícil. Mas enfim, e a partir dali as famílias já começam a visitar o Parque Carioca para conhecer, e ali começa a pressão maior, e aí realmente começam as remoções. Então em 2014 saem as primeiras famílias, no dia, se eu não me engano, dia 8 de março, se eu não me engano, e já com muita confusão também. E eu fui uma das pessoas que disse que não ia sair. Na primeira reunião com o prefeito, a minha casa eu já tinha visto, quando eles mostraram lá o projeto, eu já tinha visto que a minha casa sairia. Eu falei, eu não vou sair. E ele, depois a gente conversa, eu falei, não tem depois, eu não vou sair. Eu fiz a minha casa para morar, eu quero continuar morando lá. E esse processo vai enrolando, então foram uma série de arbitrariedade que aconteceu, muita coisa mesmo. Eles iam descaracterizando as casas e eles demoliam sem nenhum respeito com o resto da comunidade, com quem ficava. Eles iam tirando, deixava muita poeira. Eles faziam tudo para a gente desanimar e sair dali. Então todos os moradores que saíram, de alguma forma foram pressionados a sair, sem falar que eles começaram, muita gente dentro da comunidade, dizendo que tem que ir, tem que sair, se não receber o apartamento você vai ficar na rua, que não sei o que, aqui não vai ficar ninguém, esse tipo de ameaças que soa e é difícil. Mas enfim, eu fui resistindo, minha família também, e outras famílias também foram resistindo. Aí as primeiras indenizações, de cara eles deram 1 milhão, as primeiras casas que saem eles pagaram 1 milhão. Qual é o pobre que nunca viu 1 milhão, não vai querer? É difícil de você recusar. Enfim, e aí por aí foram medindo. Quando ele viu que o resto da comunidade não saía, ele colocou 58 casas num decreto. Esse decreto ele é antiguíssimo, do tempo da fome, gente, de 41, que é onde dá o direito ao governo ou ao município desapropriar sua casa para um bem público. E nós cobramos, que bem público vai ser aqui? Porque nós sabíamos que não tinha nenhum bem público para ser feito ali. Na verdade, era uma forma de nos tirar. E eles colocaram 58 casas nesse decreto. E no dia 3 de junho, ele manda tirar, um oficial de justiça chega na nossa... Eles fecharam o nosso comércio, é muita coisa, não dá para falar tudo.
eles chegam um oficial de justiça para tirar uma família composta de duas crianças, um idoso e um casal. Tirar a força daquela casa naquele dia. Era uma desapropriação, eles tinham que sair. E nós, os moradores, eles chegaram na faixa de 8h30 da manhã e os moradores começaram a indagar. Já tinha, a comunidade já estava mais ou menos um queijo suíço, muitas casas, né, derrubadas, tal, muita gente já tinha saído. Nós, não, como assim? Vamos tirar uma família? Não pode. Só esse dia é uma longa história, eu vou tentar resumir. Enfim, chegamos às 2h30 da tarde, nós tentamos todo tipo de diálogo e nada. Nesse intervalo, a gente já tinha uma rede social muito bem elaborada. Nós fomos construindo ao longo do tempo dessa resistência, muito repórter, vinha muita gente de fora e os moradores faziam entrevista, faziam fala, enfim, a gente foi divulgando essa luta e essa luta ela foi ganhando um campo muito grande para fora, principalmente, porque nós estávamos do lado do Parque Olímpico. As casas eram sendo derrubadas aqui e o Parque Olímpico sendo construído. É uma contradição imensa. Eu vi toda a construção do Parque Olímpico, o hotel que tem lá, tudo. Se vocês forem lá, vocês vão conhecer e vão ver. Enfim, e nesse dia, quando chega 2h30 da tarde, a oficial diz que a polícia vai entrar, a guarda municipal junto com a polícia vai tirar a família. E os moradores disseram que não, que eles não iam tirar aquela família à força. E nós fizemos um cordão humano, ficamos na porta daquela casa e fechamos lá e a guarda começa a nos empurrar e depois, quando eles viram que a gente não caía, começaram a nos bater. Eu fui uma das primeiras a ser espancada, quebraram o meu nariz. E nesse mesmo dia a gente eu fiz fala dizendo, enfim, foi bem longo. Eu acho que quem já acessou a internet sabe um pouco, não sei, acho que você já conhece um pouco da história da vila. E aquele dia foi um dia assim, difícil, mas muito importante, porque nós descobrimos que além de a gente estar unido, a gente consegue outras. Nós descobrimos que o prefeito não podia nos tirar a força, porque ele dizia muitas das vezes que o nosso título, a nossa concessão de uso, era um papelucho, que não servia para nada. Mas nós sabíamos que eles tinham peso assim, mesmo eles não respeitando, tinham um peso. E aí nós continuamos lá, e a partir daquele dia começou a diferença na resistência. Porque no dia seguinte fizeram uma vigília, começamos a fazer uma vigília, começamos a tomar melhor conta da nossa comunidade. Os moradores que realmente queriam ficar começaram a entender a importância da gente se unir. E aí nós começamos também uma rede de apoiadores. E é aí que vem a importância da arte, da cultura, da gente se integrar e lutar pelo território. E a partir dali a gente começa a fazer o espaço Ocupa Vila Autódromo, que foi feito também tudo no coletivo, né, os apoiadores e os moradores. Enfim, aí a gente foi resistindo e esses Ocupa foi maravilhoso porque nos fortalecia. A gente passou a receber mais gente, passamos a receber mais estudantes para fazer trabalhos, fazer pesquisa de direito, de arquitetura, de urbanismo, enfim, todo mundo ia chegando e a gente ia falando, ia fazendo entrevista e a gente foi construindo uma grande rede no coletivo, que foi maravilhoso e que foi que nos fortaleceu. Antes do museu a gente já tinha conseguido fazer um acordo com a prefeitura, né, de ficaram 20 famílias e eles urbanizaram a Vila Autódromo. E nós estamos lá até hoje, nessa luta, tentando. Na minha casa, eles mediram por fora, colocaram um valor de 2.400.000, né? E eu recusei, porque eu disse que eu queria que meu direito fosse respeitado. E direito não se vende nem se troca, ele tem que ser respeitado. Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender que a comunidade tem toda a sua história. Nós temos uma história ali que não tem preço, a minha história não tem preço. Eu era feliz na minha terra. Felicidade não se vende, não se compra. E as pessoas, infelizmente, nós temos essa dificuldade entre nós acharmos que o dinheiro compra tudo. E não é bem assim, o dinheiro não compra tudo. Porque a terra não tem preço, a terra não se acaba. Muitos me perguntaram, por que a senhora não vendeu, não negociou a sua casa? Uma, que eu não tinha feito a casa para ser vendida. Eu tinha feito a casa para me morar a vida inteira. E outra, que a minha terra não se acaba, o dinheiro se acaba. A terra não. Eu estou lá até hoje. Derrubaram a minha... E eu entendi. Quando eu sabia que a minha casa ia ser derrubada, eu passei a lutar pelo território.
Me derrubaram a minha casa no dia 8 de março, no Dia da Mulher, que foi um tiro no pé pro prefeito, porque já tinham mandado quebrar minha cara. E aí no dia 8 de março eu ia ser homenageada na Lege, eles não sabiam. E aí foi também um dia bem difícil, que tem história. Eu coloquei minha mudança toda do lado de fora, falei que daquela casa eu não saía. Eles derrubavam a casa, mas não iam me derrubar. Eu ia morar naquela comunidade, que de lá eu não saía. E em novembro de 2015, Tainã Medeiros, que é um morador do Complexo do Alemão, é professor de museologia também, né? Ele vai na comunidade, uma visita, e nessa visita ele fala do museu. Ele dá uma ideia da gente criar um museu de uma forma de resistir também. E aí a gente fala, mas meu filho, um museu, como assim? A gente vai fazer um museu, tá tudo caindo, tá tudo saindo, como é que a gente vai fazer um museu? É meio complicado. Mas enfim, mas aí a gente não discutiu muito, ficamos, e depois uma outra visita com uma professora, Diana Bolgado, da Ianguera, lá de Niterói. Ela também foi nos fazer uma visita e fez um trabalho sugeriu de fazer um trabalho de revitalização do parquinho, porque o nosso parquinho estava muito abandonado. Era uma forma também de mudar aquele aspecto, né? E isso foi maravilhoso. Aí a gente, em conversa, surge a fala do museu, gente, e aí nasce o Museu das Emoções. Nós fizemos um mapeamento de memória, Tainã, todo mundo, e a Diana e os moradores, e a gente consegue criar o Museu das Emoções. Foi inaugurado no dia 18 de maio de 2016, um tremendo dia chuvoso, mas foi maravilhoso, com banda, com orquestra, foi assim uma benção, muito bom, com oficina de perna de pau, e ele consegue dar assim, foi uma coisa assim maravilhosa para a comunidade, e que também serve de ferramenta de luta. A construção do museu foi maravilhosa, ele ainda está em construção, todos são convidados a participar desse museu, que é um museu vivo. O que é um museu? É um museu de território, é um museu a céu aberto, é tudo que sobrou da remoção. São as 20 famílias que estão lá, as 20 casas novas, né? São as árvores que sobraram, os animais que ficaram e as ruínas que ainda temos lá. No dia 18 desse ano, nós inauguramos o site e agora, recente, nós inauguramos o percurso do museu. Então, quem quiser conhecer está convidado. Nós agora também temos um cartãozinho, que é para quem quiser estar aqui para pegar. Quem está todos convidados a conhecer o Museu das Emoções. Tem muito mais história, não vai dar para me contar hoje, que eu tenho essa luta por resistência de território, foi muito importante. Porque a gente abriu outros espaços, a gente saiu de dentro da comunidade, nós ganhamos o mundo. Hoje a vila é conhecida, acho que internacionalmente, porque nós fizemos fala em todos os lugares. E o Museu das Emoções também está tendo esse discurso. Nós temos o padrinho do museu, que é Mário Chagas. A gente costuma dizer que o pai é Tainã e a mãe é a Diana e o padrinho é Mário Chagas, que também foi lá, acompanhou esse museu de perto, nos orientou, nos ajudou. E só um detalhe, eu queria só, para fechar, a importância da sociedade, a importância da cultura dentro das favelas, dentro das comunidades. A sociologia social, por exemplo, no meu entendimento, na minha santa ignorância, eu achava que museu só servia para guardar coisa velha do tempo da fome e só de gente rica, porque pobre não tem direito a isso, né? Convenhamos. Agora, de um tempo para cá, que nós estamos tendo um museu das comunidades, que antes nós não tínhamos. Na minha época, de 20 anos atrás, a gente só conhecia o Museu da República, o Museu do... né? O Museu do Pobre não existe. Agora que ele passou a surgir de tanta gente, e veio através da museologia social, que está sendo assim uma ferramenta de luta. O museu também é uma ferramenta de luta contra as remoções, por isso o Museu das Remoções, que ele nasce da remoção. A nossa escultura foi feita tudo com o resto das casas, com o resto da obra que eles faziam, a nossa comunidade de canteiro de obra, né? E aí a gente fez essas esculturas e foi maravilhoso. Dessa luta toda, a gente saiu para o mundo e teve muitos frutos, principalmente na cultura. Foi maravilhoso. E a ideia é essa, é a gente estar junto, todas as comunidades junto, para dizer, não queremos ser removidos, nós não somos lixo. Que a ideia é passar a experiência e o morador da outra comunidade entender que
se ele lutar e dizer que ele tem o direito a permanecer ali, ele consegue. Se eu com mais 19 famílias conseguimos, porque muitos diziam que a gente não ia conseguir. Porque, na verdade, se você parar para analisar, eram os 3 poderes, o judiciário contra a gente e os megas eventos, a Olimpíada que trouxe o capital. Então, a gente era uma formiga diante deles. Eles eram um elefante e nós éramos formiguinha, pisoteado. Mas com união, com perseverança, com fé, com amor, a gente consegue. Os nossos governantes, ele não respeita a favela. É como se pobre só serve para servir. Para ser faxineiro, para ser limpador, enfim, para ser tudo. Mas para ser vizinho não pode. Entende? Então, o que nós entendemos na vila? Que a gente tem que, o morador de favela, ele tem que se pôr, tem que se colocar. Não, eu moro sim, sou favelada assim e vou continuar morando e quero que o meu direito seja respeitado. Porque quem constrói a cidade não é os ricos, somos nós, favelado. A mão de obra é de quem? É do favelado. Então, por direito ele tem. A gente já tem um direito natural da terra. O que nos sobra é os canteiros das favelas para se fazer nossas casas. Quando nós construímos, o progresso chega, eles querem tirar. E aí a gente acha que é normal e vai embora. Mas isso é uma culpa também da nossa sociedade, no todo. Porque nós aceitamos. Se nós pararmos, e essa é a diferença que estamos fazendo aqui. O museu está aqui falando com vocês, dialogando com vocês, é fundamental, porque vocês vão sair daqui entendendo um pouquinho que a favela faz parte da universidade também, faz parte da cidade. Aqui tem morador que mora em favela, aqui tem morador que trabalha fora. Então, a favela não é só a minha, é de nós todos, porque se um dia o prefeito resolver tirar tirar um prédio, todos que moram no prédio vai ter que ir. E aí? Porque eu costumo dizer que quando corta aqui dói, se cortar aí também dói. Então a gente tem que estar mais unido, tem que passar essa informação, tem que criar novas narrativas de discutir e disputar o espaço da praça, da favela, do teu território, onde você mora. Você tem que ter esse olhar. Muitas das vezes, por que nós nos levamos achando normal? Porque a gente fica tão no nosso cotidiano, trabalhar para ganhar. Na verdade, a gente trabalha para pagar para eles nos roubar, que é a nossa realidade. Nós trabalhamos duro para os nossos governantes roubar. E a gente aceita. Então, está na hora da gente mudar. E é por isso que é importante esse diálogo de favelado com estudante, com universitário, para vocês ir mudando. Porque quem vai mudar também junto são vocês que estão estudando para criar novas metodologias, para a gente criar um mundo novo, para a gente fazer a diferença, né? Eu conto com vocês para a gente mudar isso. Tem uma pergunta.